Boa tarde a todos, meu nome é Eduarda Pelentier, sou integrante do Diretório Acadêmico Clotário Portugal. Estamos aqui hoje para mais um dia de sabatina. Hoje teremos a participação na abertura do professor Dr. Roosevelt Arraes. Informo também que os professores convidados são a Tânia, o professor Luiz Gustavo e o Roosevelt, por se tratarem de expoentes do direito eleitoral, e por a professora Tânia ser a coordenadora do curso de Direito. Com a palavra, professor Roosevelt. Boa tarde a todos. Obrigado, Eduarda. Em nome de mim, eu agradeço o convite, feito pelo Diretório Acadêmico Clotário Portugal. Eu fui integrante do Diretório Acadêmico Clotário Portugal por 2 gestões e também tive outras atividades acadêmicas, fui bem ativo no meu período, e eu fico muito feliz de poder contribuir para essa instituição, que é muito cara, enfim. E, obviamente, agradeço também ao Unicuritiba, que, historicamente, é um espaço aberto ao debate, aberto à crítica, aberto à discussão política relevante da sociedade, Nós, tradicionalmente, realizamos sabatinas e debates com candidatos a prefeito, com candidatos a governador, com candidatos a presidente. Então, esse evento só vem consolidar uma tradição que já é realizada, já se consolidou ao longo do tempo. Eu gostaria de parabenizar os 2 candidatos que estão aqui hoje conosco, o Dr. João Guilherme, o Diogo Furtado, porque ser candidato no momento em que a política está sendo hostilizada, ser candidato nesse momento exige muita coragem. Não é fácil se expor ao público, não é fácil expor a hostilidade do público, Então, é muito fácil a gente falar mal da política e dos políticos, é muito fácil a gente estar de fora e só apedrejando, Então, eu fico muito feliz de saber que em Curitiba nós temos 16 candidatos a prefeito, Então, nós temos 16 pessoas corajosas que decidiram se expor, expor a sua vida para apresentar projetos que, no fim das contas, vão reverter em favor, de acordo com cada um com a sua posição, mas vão reverter em favor do que cada um acha que é a melhor forma de gerenciar uma cidade. Então, eu parabenizo os 2 aqui presentes, agradeço em nome do Diretório Acadêmico, e agradeço também em nome do Curitiba o fato de terem aceitado esse convite. Gostaria de fazer só 2 registros, de maneira mais informal. O Antenor Demeterco, que é um dos quadros importantes do Partido Novo, foi meu veterano na faculdade, na antiga Faculdade de Direito de Curitiba, uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, e é bom saber que o partido ao qual ele integra aceitou estar conosco aqui. E gostaria de contar uma outra curiosidade também. Durante o período que eu estive na faculdade, eu tinha um jornal do professor Luiz Gustavo e outros colegas, que chamava-se Spitz. Então, tinha um diretório acadêmico, tinha um jornal, e depois que a gente saiu da gestão, a gente decidiu fazer uma coisa diferente, fizemos um jornal. E, na época, nós colhemos algumas entrevistas com candidatos a presidente da República. Isso lá no ano 2001, tem 19 anos, 2001, 2002, não me lembro agora, acho que foi 2002, perdão, que era a eleição para presidente. Em 2002, a gente fez entrevistas com alguns candidatos a presidente, e o primeiro que respondeu às nossas perguntas e mandou uma entrevista ampla, que a gente publicou no jornal, foi o Rui Costa Pimenta, que é integrante do Partido da Causa Operária, que, se eu não me engano, é o partido do Diogo. Confere, Diogo? Eu não sei se ele é o presidente do partido ainda, enfim, mas vê que, assim, temos aí algumas proximidades, enfim, mas, enfim, pelo menos tem aí um histórico de partidos que têm lutas similares com essa que o Diogo vem trazendo, que também se dispuseram, em outros momentos, a atender o nosso pedido aí do Diretório Acadêmico. Então, faço essas observações, agradeço aos participantes, e como já vem acontecendo também, eu tenho acompanhado os debates e as sabatinas, até o momento, todo o diálogo tem ocorrido de maneira respeitosa, toda a conversa tem acontecido de maneira respeitosa. Então, o que a gente espera hoje
é que esse mesmo ambiente de respeito e de exposição de ideias, ele seja possível. E isso vale, obviamente, tanto para nós que estamos aqui como participantes, né, para a organização, vale, obviamente, para os candidatos, mas vale especialmente ao nosso público, o público que está acompanhando, né? Então, quanto mais respeito, mais condições de esclarecimento. E eu acho que esse é o grande objetivo do evento. Novamente agradeço, Eduarda, e devolvo a palavra, Eduarda. Muito obrigada, professor. Perfeito as suas considerações. E começamos já o evento com um grande estilo. Candidato João, eu concedo, então, 5 minutos para que o senhor faça a sua apresentação. Estava só iniciando o meu cronômetro para poder também acompanhar aqui. Pessoal, boa tarde, muito obrigado. É um momento importante da nossa cidade, um momento de debate. Então, a gente ter a oportunidade de expor as nossas ideias, claro, como o professor Roosevelt acabou de fazer as suas considerações de maneira respeitosa, né? Nós temos que entender que a política é um espaço que precisa ser ocupado pelas pessoas, pelo cidadão consciente. E é por isso que nós nos apresentamos realmente como algo diferente na cidade de Curitiba e temos essa perspectiva e essa prerrogativa de nos apresentarmos como pessoas que são engajadas e estão participando do processo político para fazer essa diferença. Alguns comentários também, só para a gente situar. Eu sou médico, né, me formei aqui em Curitiba em 97 e tive participação no centro acadêmico da PUC, eu fui aluno da PUC, onde eu fui presidente do Centro Acadêmico Mário de Abreu. Então, eu parabenizo vocês todos, jovens que estão, nesse momento, promovendo esse debate pelo Centro Acadêmico de vocês, Clotário Portugal, da Unicuritiba. Então, é muito importante essa participação da juventude e, como o professor Roosevelt falou, a gente iniciou o processo democrático no Brasil há pouco tempo. Na época que eu estava no colégio ainda, a primeira eleição direta foi em 1989, né? A eleição que teve participação de pessoas que estão até hoje na política, né? A gente viu que naquela época foi a eleição do Collor, tinha o Lula, tinha o Afif Domingues, tinha o Ulisses Guimarães, tinha o Ronaldo Caiado. Então, o processo político da democratização começou naquela época. Eu participei desse processo político, eu era estudante, ainda não era universitário, e isso nos chama atenção para algo inusitado aqui na política brasileira, que nós temos os mesmos nomes e os mesmos sobrenomes, praticamente, desde aquela época, tentando se reeleger ou eleger para cargos públicos. E esse sistema político faliu, ele não deu certo. O político profissional do Brasil, o político de carreira, se tornou algo que não é mais sustentável. É por isso que o Partido Novo é feito para justamente combater isso. Eu sou médico, sou empresário, sou aqui da cidade e não tenho uma carreira política. E mesmo assim, estou conseguindo ser candidato a prefeito do Partido Novo depois de ter passado por um processo seletivo. E é essa mudança, essa participação da sociedade é que vai fazer com que a gente não tenha mais a demonização da política, como o professor falou. Infelizmente, a falta de participação da sociedade é que nos afastou dos políticos e nos afastou da vida pública. E o que acontece hoje em dia? Quem está lá exercendo os cargos públicos está completamente afastado da realidade do cidadão, e a gente evidencia isso e sentiu isso de uma maneira muito clara agora durante a pandemia, onde a gente percebeu que uma série de medidas e uma série de discussões foram simplesmente ignoradas, o lado científico, e muito mais o lado eleitoral foi levado em conta. Ou alguém aqui duvida de que se não tivesse reeleição esse ano, as medidas teriam sido diferentes. Então, eu faço uma saudação especial a você que está nos assistindo e que ainda tem a disposição para discutir a política. É isso que nós temos que fazer, discutir, expor ideias, ter um embate democrático, sim, sobre posicionamentos, sobre projetos, sempre de maneira respeitosa, mas a discussão é muito importante. E nós nos preparamos para enfrentar esse desafio dessa eleição de maneira exemplar,
Tanto é que o nosso plano de governo foi avaliado numa matéria publicada pela Gazeta do Povo, do Instituto Polis, como o plano mais propositivo. Então, além de sermos de um partido sério, um partido diferente, um partido que não usa o seu dinheiro de contribuinte para fazer campanha política, um partido que faz processo seletivo, além de tudo isso, temos também um plano de governo muito claro, objetivo e prático para a cidade de Curitiba. Então, vamos fazer uma política diferente, vamos eleger novos representantes e vamos mudar aquilo que a gente precisa evoluir em Curitiba. Curitiba é uma cidade linda, que a gente gosta, que a gente ama, mas a gente tem que entender que Curitiba pode muito mais. E aqui em Curitiba, a gente tem uma mudança de verdade, com responsabilidade, é número 30, é João Guilherme Giovanni. Muito obrigada, candidato. Eu conversei com a sua assessora e acho que a gente vai ter que trocar o ambiente que o senhor está. Ela me informou algo do tipo, se o senhor quiser fazer essa troca... Já estou indo lá para fora, porque eu estou numa sala que está fazendo eco. Perfeito, muito obrigada. Ela falou ali, desculpa. Imagina. Enquanto isso, agradeço os que já estão nos assistindo, especialmente o professor Eduardo Seino Viviurca. Fiquei bem contente em vê-lo aqui, interagindo conosco, e obrigada por nos inspirar sempre. Pega só meu papel lá. Pois não, eu já estou preparado aqui. Perfeito. Eu vou começar, então, com a primeira pergunta. Como pretende contribuir para conseguir equidade na sociedade, tanto em questões de desigualdade social, irresponsabilidade ambiental, preconceito e afins? 5 minutos. Olha, nós temos um plano de governo que justamente tenta diminuir a pobreza e justamente promover o desenvolvimento das pessoas que têm menor condição financeira na cidade de Curitiba. Tanto é que nós temos como candidata a vice uma mulher que trabalha e mora na Vila Torres, promovendo a inclusão social através do empreendedorismo social. E a gente percebe e entende que aqui no município de Curitiba a gente tem uma separação muito grande, inclusive em investimento da própria prefeitura, onde temos e observamos a região central com índice de desenvolvimento humano elevado e regiões a 3, 5, 10 quilômetros da região central com índice de desenvolvimento muito ruim. A gente fala e tem comentado bastante sobre Curitiba hoje em dia ser uma Belíndia. Parte de Curitiba tem desenvolvimento humano da Bélgica e parte de Curitiba tem um índice de desenvolvimento urbano da Índia. Então a gente tem que mudar isso através de políticas públicas que vão promover uma equidade, um equilíbrio do investimento. Mas também temos a leitura muito clara de que o investimento social, o investimento para que a pessoa saia dessa questão de vulnerabilidade, ele tem que ser feito muito da capacitação para que a pessoa, por um período, se necessário for, receber os estímulos e auxílios do governo, mas para que ela possa, por si só, desenvolver as suas habilidades e promover-se na situação de saúde, educação, moradia. Então, o município de Curitiba tem que ser parceiro através de políticas públicas muito claras. A gente tem no nosso plano de governo um anexo do plano de governo que trata exclusivamente da recuperação e da retomada econômica nesse momento da pandemia. Isso nós estamos criando um fundo de aval, onde a própria prefeitura, com a sua capacidade financeira de investimento e também através atraindo investimento externo, ela pode gerar para a economia regional 10 vezes o valor daquela que ela coloca de investimento. Então, se temos um investimento de 100 milhões através de recurso próprio ou de investimento externo, podemos girar na economia R$1 bilhão. E esse dinheiro, ele pode ser distribuído para micro e pequenos empresários através da capacitação e preparação do seu próprio negócio. Não existe e não vai existir emprego formal de uma hora para outra. Aqui a gente tem um dado muito importante, que a taxa atual de desemprego no Paraná bateu o recorde de 11,2%. Então nós não temos como fazer promessas que vamos ter emprego e que vamos fazer o emprego nascer de uma hora para outra como se fosse uma coisa simples. Nós vamos ter que fomentar a economia local
e fazer com que essa economia circular, que hoje em dia todo mundo tem discutido, que é justamente favorecer a troca e o comércio dentro das próprias regiões. Com isso, a gente tem como fazer um desenvolvimento também do indivíduo. E aqui em Curitiba, nós temos um problema muito sério, pessoas e de comunidades que vivem em áreas ainda de vulnerabilidade extremas e com problema de regularização. E isso faz com que as pessoas não tenham acesso à água encanada, à energia elétrica, e nos causa também problemas no lado do impacto ambiental. Tem muitas pessoas que estão vivendo em áreas de invasão e que não têm esgoto tratado e que estão prejudicando os nossos mananciais, mas elas não têm opção, e nós temos que criar essas opções. Por isso que trabalhar com a região metropolitana em parceria, para que a gente possa fazer uma adequação dessas moradias em lugares melhores, em lugares que sejam mais apropriados, nós podemos desenvolver. E isso, a parceria será feita através também do município de Curitiba fazer sua contrapartida. Curitiba tem que pensar como uma região metropolitana. E no nosso plano de educação, por exemplo, a gente propõe e promove uma ação integrada de aperfeiçoamento contínuo dos nossos professores, os professores da região de Curitiba e da região metropolitana. Então, temos que fazer esse equilíbrio dos investimentos e aproximar esses dois mundos que existem em Curitiba. O mundo maravilhoso que o atual prefeito tenta vender, de que Curitiba é uma maravilha, com o mundo real que as pessoas vivem, onde as pessoas têm sérias dificuldades, e a gente pode perceber a cada dia com o número de pessoas em situação de rua aumentando muito, e nós estamos tentando fingir que isso não acontece, e nós temos que resolver isso de uma vez por todas na cidade de Curitiba. Muito obrigada pela resposta, candidato. Quais tipos de política você imagina necessária para que Curitiba se torne uma cidade inovadora? No nosso ponto de vista, a inovação é promover serviço público de qualidade para a população, que é o pagador de imposto. Candidato? Só um minuto, eu vou a assessora do Dr. João Guilherme. Problemas tecnológicos, mas acontece. Caiu minha conexão aqui. Agora eu tô vendo dois Dr. João Guilherme. É só eu ou... Não, é porque provavelmente eu devo ter entrado de novo. Eu tô com eco também. Devo sair de um deles. Estranho, né? Dani, tô aparecendo duas vezes. Você consegue me desconectar uma das imagens?
Deixa eu tentar. Não. Agora deu, Acho que isso aí. foi. Isso aí, desculpa. Eu vou reiniciar, então, a pergunta e o tempo, né? Não é nem justo contar como Desculpe, já viu? estava. Imagina. Gabo, a gente já voltou ao vivo, pode começar? Obrigada. Dr. João Guilherme, quais tipos de política você imagina necessária para que Curitiba se torne uma cidade inovadora? Olha, eu acho que a maior inovação que qualquer prefeitura pode fazer, qualquer órgão governamental, é oferecer um melhor serviço para o cidadão. E isso muda muito o conceito do investimento nas pessoas, não investimento apenas em obra de infraestrutura e obras de aparência. A gente já discutia isso antes da pandemia. Após a pandemia, isso ficou ainda mais evidente. E inovação também tem que ser muito na parte administrativa. Aqui em Curitiba a gente vê muito estímulo ou muita propaganda sobre Curitiba ser um polo de referência e nessa questão de inovação. E nós devemos e precisamos manter esse incentivo. Mas é importante que a prefeitura, da porta para dentro, também faça isso. Os processos administrativos dentro da prefeitura de Curitiba, são absolutamente atrasados, são arcaicos. Tanto é que quem quer tirar aqui um alvará ou quem quer fazer um processo dentro da prefeitura sabe o tamanho da burocracia. E eu já lancei um desafio aqui ao atual prefeito, dele nos mostrar um projeto de inovação desenvolvido em Curitiba que a prefeitura adequou e aceitou dentro do seu processo interno de administração. Inovação, para mim, é fazer uma administração justamente através da tecnologia dentro da prefeitura para oferecer um serviço mais apropriado ao cidadão. E temos vários exemplos que podemos, através da inovação tecnológica, melhorar o serviço ao cidadão. Nesse momento agora de pandemia, onde teremos um estrangulamento do sistema de saúde, o oferecimento de plataformas de telemedicina é fundamental, tem sido feito no mundo inteiro, na iniciativa privada e também na iniciativa pública. Esse ano, aqui em Curitiba, o CRM já emitiu mais de 250 mil atestados, pedidos médicos e receitas via online. Essa realidade de nós fazermos uma triagem por telemedicina, ela tem que estar disponível ao cidadão. E isso é muito rápido, muito fácil, a gente pode criar um sistema de inovação para isso. Na educação também, plataformas onde podemos fazer tarefas burocráticas que são exigidas dentro da sala de aula e que diminui muito o tempo de exposição dos alunos a um ensino básico que é fundamental para as nossas crianças. Então, só para a gente citar um dado importante em relação à educação, no Brasil, a cada 3 minutos, 1 minuto é perdido com tarefa burocrática. Nos países desenvolvidos, a cada 7 minutos, 1 minuto é perdido por tarefa burocrática. Por quê? Porque nós temos inovação e tecnologia prática para o cidadão, para o professor ter mais disponibilidade e menos tempo perdido com tarefas burocráticas. Então, essa visão da gente ter inovação para o serviço do cidadão, ela tem que ser mudada. Essa questão do empreendedorismo, nós temos um objetivo da criação de um hub digital, onde em uma página apenas a pessoa já possa fazer todo o processo da sua licença de alvará e de liberação para poder investir e gerar emprego e renda em Curitiba. Hoje em dia, quem já fez esse tipo de trabalho sabe o quanto tempo que demora para a gente conseguir uma simples liberação de alvará, às vezes mais de 6 meses, tem que ir fisicamente nas estruturas, tem que levar papel, tem que fazer um trabalho burocrático. Então, vamos pensar sempre em inovação, atrair investimentos para essa área dentro do município do Curitiba, mas vamos trazer inovação na parte administrativa da prefeitura, que é responsabilidade nossa, é responsabilidade do executivo. E muito importante ainda em relação ao investimento na nossa educação de base, para que no futuro a gente possa ter um ambiente de negócio favorável à inovação, é o letramento computacional e o letramento em inglês já na educação básica, estendendo os períodos de contraturno. Então, falamos aqui de inovação em vários pontos específicos da administração pública, e eu acredito que a inovação, a tecnologia,
claro que ela é muito bem-vinda, só que ela tem que estar disposta e presente na vida do cidadão. Obrigada, candidato. Vamos para a terceira pergunta. Quais áreas serão o principal foco da sua gestão, caso seja eleito? E quais são as suas propostas para essas áreas? Nós não conseguimos fazer esse resumo em 5 minutos, mas eu vou fazer um apanhado geral daquilo que a gente acredita que são as nossas prioridades. No nosso plano de governo, que foi um dos mais bem avaliados pela Gazeta do Povo, na verdade foi o mais bem avaliado pelo Instituto Polis, o mais propositivo, nós dividimos em 3 áreas específicas, que é um novo cuidado, e nesse novo cuidado a gente tem a área de educação, saúde, segurança, bem-estar, prevenção de doenças, esporte, cultura, lazer. O novo caminho é para onde, como o empreendedor e a pessoa que gera emprego e renda em Curitiba vai estar junto com a prefeitura fazendo uma aproximação do poder público com a iniciativa privada. E uma nova cidade é como queremos Curitiba no futuro, tratando muito desse assunto da mobilidade urbana e projetando um novo modal de transporte a partir de 2024, com o encerramento desse contrato atual que nós temos. E temos um capítulo específico para a retomada econômica e o cuidado com a saúde e educação a partir do ano que vem. Então, temos no plano de governo essas 3 linhas mestra e a retomada econômica a partir do ano que vem. Esse, eu acho que é o principal desafio, conseguir ter uma gestão pública eficiente, com a diminuição da arrecadação que vai acontecer naturalmente pelo desaquecimento da economia, pelas pessoas terem perdido o emprego, por estarem sem condição de pagar o IPTU, o ISS, sem recolher uma série de taxas. Então, essa reinvenção e essa inovação na administração pública é que vai ser o grande desafio e é a nossa principal proposta. Nós já citamos aqui a criação do fundo de aval para a retomada do crescimento econômico, citamos a questão da telemedicina para a questão da saúde, mas vamos falar muito sobre essa questão da segunda onda do Covid. As pessoas não estão fazendo as suas consultas básicas. As unidades de saúde foram fechadas em Curitiba e agora foram reabertas essa semana depois de um período de 7 meses. As pessoas não faziam controle da pressão arterial, da glicemia, estavam sem acesso a medicamentos. Então teremos um estrangulamento do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ainda mais com pessoas que estavam nos planos de saúde, que tinham assistência privada e que migraram para o sistema de saúde. Então nós devemos manter as estruturas criadas atualmente para o combate ao Covid e que foram criadas de última hora e que foram criadas no afogadilho, tanto é que foi feito confisco de medicamentos e de respiradores da iniciativa privada. Essa estrutura que foi criada deve ser mantida, não deve ser desestruturada, porque estamos vendo na Europa e em alguns outros países o retorno do Covid, a alta da incidência da doença e da transmissibilidade e o estrangulamento do sistema de saúde. Então, prioridade é manter essa estrutura para que a gente possa dar vazão às cirurgias eletivas, às consultas com especialista e, sim, caso ocorra novamente um aumento da taxa de transmissibilidade, nós já estarmos preparados com os leitos de UTI que foram criados aqui em Curitiba no afogadilho e de maneira extemporânea. E também essa questão da investimento na educação. Os nossos filhos, nós que temos filhos pequenos, nós que estamos enfrentando essa dificuldade, sabemos que perdemos um ano letivo e que esse crescimento educacional em crianças da idade básica ficou muito prejudicado. Então, ano que vem, através de aproximação novamente com os professores e com o funcionalismo público do município, a gente pode fazer uma revolução pedagógica, aumentando o tempo de exposição e permanência das crianças dentro da aula, fazendo sempre, sim, essa questão do contraturno, estendendo para várias escolas e parcerias com organizações do terceiro setor, ONGs, associações que já fazem em toda Curitiba um trabalho exemplar de cultura, arte e esporte, tirando as nossas crianças da rua e fazendo com que elas se desenvolvam. Então a prefeitura, ela tem que ser o elo, a mola propulsora
de todo esse processo educacional, de saúde e geração de emprego e renda. É isso que a gente quer fazer. Nós temos uma proposta muito clara e objetiva sobre vários segmentos, mas esses três, retomada econômica, saúde e educação, são sem dúvida nenhuma a nossa prioridade. Obrigada, candidato. A quarta pergunta, vai em consonância do que o senhor já expôs. Então, caso eleito, como pretende administrar a retomada de atividades, como as aulas presenciais na cidade? Vamos repetir um pouco sobre aquilo que a gente já falou, mas é muito importante também a gente dizer um pouco sobre os diferenciais que nós temos no nosso partido. O Partido Novo é um partido que todas as pessoas que são candidatos têm que assumir um termo de compromisso, caso sejam mandatários, caso sejam eleitos. Então, já temos no Brasil vereadores, deputados estaduais, deputados federais e o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. Todos eles assumem que diminuirão e farão cortes de privilégios e diminuição do gasto público com verbas de gabinete e com coisas totalmente desnecessárias. Nesse país se criou um monstro, se criou um aparelhamento do Estado gigantesco e que deixou o Estado muito pouco efetivo. Aqui em Curitiba temos 28, notem bem vocês que estão nos escutando, 28 estruturas dentro da prefeitura com características de secretaria. Isso para fazer acomodação política e troca de cargo para que possa se fazer a governabilidade. Então, esse modelo de gestão onde os privilégios são mantidos e as coisas simplesmente não mudam, é que está errado. Para a gente ter retomada econômica, para a gente ter condições de se investir em saúde, condições de se investir em educação, nós temos que dar exemplo como gestores públicos, cortando na própria carne, diminuindo cargos em comissão e promovendo economia no município, fazendo com que as pessoas entendam que a administração é isso, não gastar naquilo que está sendo feito de maneira errada, de maneira exagerada, como maçaneta de ouro, como viagem em classe executiva, como gastos em jantares com água importada, como salário de assessor de motorista de 15, 16 mil reais, coisas que não têm mais cabimento no mundo de hoje, para que a gente possa, sim, daí investir naquilo que a gente tem conversado até agora, que é a saúde, que é a educação e que é a retomada do crescimento econômico. Você falou de um aspecto muito importante da saúde básica, saúde infantil, onde o Partido Novo acredita muito que esse deve ser o principal investimento do gestor público na educação infantil. 90% das nossas sinapses são formadas quando a gente é criança. Eu sou médico, a gente entende e sabe que de 0 a 6 e 0 a 7 anos é o principal momento da formação intelectual e de raciocínio de uma criança. Então, esse investimento na educação, para nós, é prioridade. Mas, para isso, tem que parar de gastar o nosso dinheiro de contribuinte com coisa errada, com coisa que não tem mais sentido. Então, vamos falar sim, vamos fazer a mudança daquilo que a gente está propondo, já falamos da criação do fundo de aval, do investimento na educação e da saúde, mas a gente tem que responder de onde que vem o dinheiro. O dinheiro tem que vir principalmente daquilo que a gente não deveria gastar e está gastando em Curitiba há muito tempo e de forma errada. Perfeito, candidato. Muito obrigada. Eu passaria agora, então, para as perguntas dos nossos espectadores. Começo com uma pergunta de uma professora da casa, a professora Chalô. Muito obrigada também por estar nos assistindo. Ela diz: candidato, o que o senhor acha do SUS? O senhor já conseguiu analisar o decreto presidencial que pretende terceirizar as unidades básicas de saúde? O que o senhor pensa a respeito? Temos 5 minutos também? Sim, 5 minutos também. Tá. Eu trabalho, eu sou médico, eu atendo pelo SUS há 20 anos aqui em Curitiba. O SUS é fantástico, o SUS promove um atendimento universalizado e ele deve ser mantido e não pode, sob nenhuma hipótese, ter alguma ameaça e algum desmonte. Eu sou favorável a algum tipo de parceria público-privada, mas principalmente em áreas
de áreas onde é necessário cirurgias, procedimentos que sejam mais complexos. Então, parcerias público-privadas para atendimento de consultas com especialistas ou parcerias público-privadas em áreas de alta complexidade é uma coisa que é benéfica ao próprio sistema do SUS, porque o investimento é muito menor e a gerência dessa verba e dessa capacitação pode ser melhor pela iniciativa privada. O decreto atual, que promove ou que permite um estudo sobre privatização da unidade de saúde, me preocupa e me assusta um pouco, porque a atenção básica da saúde deve ser o maior investimento na área da saúde. 80% das doenças, elas são prevenidas e podem ser controladas através do atendimento na unidade básica de saúde. Inclusive, é importante a gente dizer que nós diminuímos em Curitiba o número de agentes comunitários. Antes tínhamos 1.200 e agora temos 400, que estão abrangendo apenas 15% da população de Curitiba. E o investimento tem que ser exatamente o contrário. A gente investir mais na saúde básica, nas unidades básicas de saúde, para que a gente previna o avanço das doenças e economize no futuro em alta complexidade. Então, parceria público-privada na saúde deve existir em investimentos de alta complexidade, onde a necessidade de investimento em infraestrutura é muito alta. Me parece essa ideia inicial perigosa. Não consegui ainda acompanhar todo o desenrolar do projeto, porque ele é muito recente e também não seria fortuito da minha candidatura agora fazer uma crítica vazia. Mas eu tenho bastante medo e bastante receio dessa privatização na unidade básica de saúde. Agora, nós temos que ter consciência de que, para a gente resolver alguns problemas aqui em Curitiba, é necessário sim essa parceria. Houve uma terceirização na atual gestão, que eu sou totalmente contrária a ela, porque ela trouxe um ente de fora do sistema para organizar e para administrar uma UPA. Não se pode fazer isso e não funciona. Sem falar que essa OS, ela está sendo investigada seriamente com um escândalo de corrupção no Rio de Janeiro, onde as pessoas cometeram atos fraudulentos, inclusive na pandemia. Então, a gente se preocupa muito com esse modelo atual. Nós tínhamos aqui em Curitiba, já tivemos uma terceirização e uma administração em conjunta com hospitais de referência. Isso me parece interessante. Esse modelo de terceirização, como é feito, por exemplo, no Hospital Menino Jesus, em São Paulo, onde a terceirização da gestão foi transferida para o Hospital Albert Einstein, onde essa gestão foi feita em conjunto, com o Hospital Sírio-Libanês. Essa gestão em conjunto, otimizando o recurso, mas não mudando os funcionários e não mudando a contratualização da própria prefeitura ou pela fundação, me parece muito mais inteligente, porque temos daí o início, o meio e o fim do acompanhamento de todo o paciente. E isso é criar a referência e a contra-referência. Nós temos esse problema de regulação de leitos de UTI de Curitiba muito antes da Covid. A gente já tinha dificuldade para encaminhar nossos próprios pacientes para o sistema interno de Curitiba, tanto é que os hospitais da região metropolitana estão absorvendo o nosso movimento gerado pelas nossas UPAs. Então, terceirização e parceria da gestão com os próprios hospitais filantrópicos, universitários e particulares de Curitiba, me parece algo possível e que pode ter um bom resultado, mas a terceirização da unidade básica de saúde, isso não me parece razoável e me suscita muito medo da desconstrução do SUS. Muito obrigada, candidato. A última pergunta do dia, da sua sabatina, no caso, né? O João Paulo Jaminique Anderson pergunta: o que você acha de uma receita mínima universal? Acha que as pessoas deveriam receber dinheiro do Estado para ficarem em casa ou fazerem trabalhos voluntários ou para inovações socioambientais? O que o Novo acha desse tipo de ideia econômica?
O Novo não concorda com esse tipo de política econômica. O Novo é favorável às medidas de ação social quando a pessoa tem vulnerabilidade e dificuldade para subsistência. Isso é uma coisa que deve ser mantida, mas essa permanência e você fazer uma criação de renda mínima por tempo indeterminado, sem que você faça o estímulo de desenvolvimento da pessoa, o Novo, e inclusive eu, não concordamos. Nós temos que diminuir a pobreza no Brasil, nós temos que criar programas de equivalência de oportunidades entre esses mundos que temos no nosso país, inclusive aqui na nossa cidade. Essa renda mínima por tempo indeterminado, ela não é sustentável, ela vai causar um impacto muito grande e daqui a algum tempo teremos problemas muito sérios de simplesmente conseguir pagar o funcionalismo público. Nós temos que investir, temos que fazer programas sociais, mas programas sociais que gerem a diminuição da pobreza. É isso que nós devemos fazer. Esse é o entendimento do Partido Novo, que tem uma perspectiva liberal e também é nosso entendimento. Mas acredito que nesse momento de vulnerabilidade, nesse momento gravíssimo da história da humanidade, onde o Covid nos pegou de surpresa, o Estado deve sim ter uma participação maior e deve conseguir manter as pessoas em condição mínima de subsistência. Esse é o momento onde a gente sempre fala que não se trata de Estado mínimo, e sim de cidadão máximo. E queremos fazer uma gestão aqui em Curitiba onde o cidadão seja sempre o investimento principal. E mais, abrir a capacidade de diálogo. Nós estamos vendo agora uma atual gestão da prefeitura onde não há aproximação do poder público com o cidadão, com as organizações sociais e com vários segmentos da economia. Nós temos que mudar isso, porque afinal de contas, eles nos representam. O Estado só existe por conta de nós. Nós é que pagamos a conta, nós é que contribuímos, nós é que pagamos os tributos. Nós temos que ser o objetivo principal do Estado. E o Estado tem que estar com essa condição e com essa consideração. Fazer um aumento muito grande do Estado e promover ações sociais que sejam essa questão da renda mínima, elas não são muito boas e atrapalham um pouco. Muito obrigada, candidato. Conversando aqui com a Comissão Eleitoral, notamos que ainda há tempo para mais uma pergunta. O senhor prefere mais uma pergunta ou passamos já para as considerações finais? Não, pode perguntar, por favor. É que eu não estava medindo o tempo aqui não, mas eu quero responder a tudo. O negócio é bom, é isso. Quem sabe faz ao vivo, pode perguntar, estou aqui para isso. Tranquilo. Vamos lá, então. A Gabriela pergunta: como o senhor e o partido pretendem lidar com a desigualdade e a inclusão social partindo do pressuposto de que vocês não usam dinheiro público para as campanhas, o que significa que todos possuem seu próprio dinheiro para financiar e exclui de forma automática todos que não podem? Vamos contemporizar e simplesmente responder de uma maneira mais objetiva. O fundo eleitoral e o fundo partidário não promove nenhum tipo de igualdade na eleição. Essa informação está equivocada. Ontem, uma matéria da Folha de São Paulo mostra que 80% dos recursos do fundo eleitoral vão para 1% dos candidatos. Então, não existe equilíbrio e não existe geração de oportunidade com o fundo eleitoral. O fundo eleitoral foi feito para que os caciques e os donos do partido permaneçam no poder. E isso é muito claro, é notório, e as pessoas, quem é candidato a vereador aqui em Curitiba, sabe que não recebe 1 centavo do fundo eleitoral na grande maioria dos partidos. Então, o fundo eleitoral não promove igualdade nenhuma de condições nas eleições. Pelo contrário, favorece quem está lá e não quer sair do poder há muito tempo e quem tem lá fazendo essa política, guardando dinheiro na cueca há muito tempo. Isso é para todos os partidos que pegam dinheiro do fundo eleitoral e vem posar de bonitinho no horário eleitoral, dizendo que vai investir mais em educação, saúde, inovação, empreendedorismo, mas está pegando o seu e o meu dinheiro para fazer campanha política. O Novo faz campanha política com doação de pessoas físicas, de pessoas que acreditam no projeto e que querem justamente mudar a forma de se fazer política no Brasil. Não existe equilíbrio e não existe igualdade no processo eleitoral do Brasil. Muito pelo contrário. A gente quer fazer, sim,
uma gestão pública para promover a diminuição da pobreza e fazer com que as pessoas tenham mais oportunidades através de investimentos em todos os bairros, em todas as regiões de Curitiba. Tanto é que a nossa vice é Giovana Conte, uma empreendedora social que é moradora da Vila Torres e que faz uma participação muito importante na vida da comunidade e que nós queremos pegar esse exemplo que a Giovana faz em todos os lugares do Brasil, faz em Curitiba, e transformar para todas as regiões da cidade. Perfeito, candidato. Ainda temos mais perguntas e também tempo. O que o senhor me diz? Perfeito. Vamos lá, então. gente. Deixa eu ver aqui. O Lucas Slompo pergunta: o que o senhor pensa em relação à educação financeira, economia e empreendedorismo? O senhor sabe fazer dinheiro, afinal a maior parte do seu patrimônio se deu nos últimos 4 anos. Acha que os jovens deviam aprender a gerar renda nas escolas? Lucas, graças a Deus eu tive muitas oportunidades na minha vida. Eu tive a possibilidade de fazer uma educação muito boa. Estudei numa universidade particular, tive essas condições, graças a Deus, mas também graças ao meu trabalho, ao meu esforço, eu consegui sim ter uma situação financeira estável. E eu não acho isso nenhum problema, pelo contrário, isso deve ser valorizado. Aproveitando, vamos falar um pouquinho da declaração de imposto de renda de todos os candidatos. É uma vergonha. Você pode observar muito bem que a minha declaração de imposto de renda ela é verdadeira, ela é transparente. Eu não tenho nada a esconder. Eu não sou político profissional, não sou um político de carreira e faço a declaração de imposto de renda como todo cidadão brasileiro deveria fazer, de maneira honesta. Por isso eu tenho credibilidade e posso dizer de boca cheia que eu me orgulho sim dessa atual situação financeira que eu tenho, graças às oportunidades que eu tive e graças ao meu trabalho. E também a gente fazer com que todas as pessoas tenham condições de empreender em Curitiba de maneira honesta é fundamental. Por isso que a gente tem no nosso plano de governo essa criação do fundo de aval, essa capacitação das pessoas para que elas desenvolvam as suas próprias habilidades e tenham sim administração do seu próprio dinheiro, do seu próprio sustento. Isso que a gente está falando de capacitação, gerar crédito, gerar renda e gerar capacitação para as pessoas que precisam se desenvolver. É muito bom e a gente quer fazer, a gente sabe como e vai fazer. Muito obrigada, candidato. Conceda, então, 5 minutos para que o senhor faça as suas considerações finais, por gentileza. Nas nossas considerações finais, é importante a gente primeiro agradecer e dizer que nós estamos atravessando um momento muito difícil de desesperança com a política. O professor Roosevelt falou isso muito bem e ele está correto. Quando a gente começou a campanha, quando a gente ia conversar com as pessoas, a gente sentia uma repulsa e a gente sentia que as pessoas não querem falar de política, não quero saber de política, eu não confio em política. E o que a gente responde, eu não confio em político. E o que a gente responde, eu também não. Por isso que eu estou saindo da minha zona de conforto, estou saindo da minha estrutura familiar, estou saindo dos meus negócios, da minha empresa, do meu hospital, dos meus pacientes, para me expor, porque eu acredito que é só assim que a mudança vai vir. Quando nós, todos nós, participarmos do processo e enfrentarmos. Nós estamos aqui numa sabatina, onde vocês muito gentilmente nos entrevistaram, perguntaram coisas objetivas, e nós temos que ter essa capacidade de entendimento, que é só assim que a gente vai mudar. Vocês vão agora fazer entrevista com o Diogo, que tem um posicionamento ideológico completamente diferente do meu, mas tem que ser respeitado, tem que ser ouvido e tem que ter a mesma oportunidade que todos. Infelizmente, aqui em Curitiba, nós temos um prefeito que tem medo, que não quer conversar com as pessoas e que não quer ser questionado. Isso é uma falta de liderança, é um absurdo, é um descaso com a população e nós temos que dizer isso sempre. O atual prefeito de Curitiba não está tendo coragem para chegar e sentar. Eita, travou novamente, eu acredito. Voltou, perfeito. Então, nós temos que ter essa coragem de participar do processo político e enfrentar. É só assim que nós vamos mudar as coisas no país. Vocês que são jovens não podem desistir, não podem perder a esperança. Vocês precisam estar dentro desse processo. Por isso que a gente parabeniza muito.
E fazer campanha na época da Covid é igual você namorar sem poder dar beijo, porque você não pode se reunir com as pessoas, você não pode fazer aquela aglomeração, aquele encontro, aquele abraço, aquele beijo. Então, está sendo muito difícil. E por isso que a gente pede o apoio de vocês, para que vocês nos ajudem a olhar as nossas propostas nas redes sociais. Nos sigam lá, Dr. João Novo, @Giovana Conte. Nós temos um plano de governo bem estruturado, nós temos uma proposta real para a cidade de Curitiba, nós não queremos virar políticos profissionais de carreira, nós somos exatamente o oposto àquilo que as pessoas não querem mais, e só nós aqui em Curitiba que temos a possibilidade disso ao segundo turno e ter uma vitória contra o atual sistema de Curitiba. E também nós temos que deixar muito claro que existem candidatos dizendo que estão fazendo uma nova política, mas temos candidatos que já são mandatários de cargos de deputado estadual e deputado federal e que estão fazendo campanha no horário de trabalho e não estão abrindo mão de licença, não estão abrindo mão da sua remuneração. Então, fundo eleitoral, para mim, é completamente errado, e ser candidato ocupando do cargo também é totalmente imoral receber salário. E é esse tipo de postura que a gente não quer mais. Eu já afirmei e reafirmo aqui, caso seja eleito aqui em Curitiba como prefeito, não serei candidato à reeleição. Aqui no Brasil, o político, ele parece que tem uma caixa na cabeça que está escrito urna, ele só pensa no voto, ele só pensa na próxima eleição, ele só pensa em aumentar sua base, ele só pensa em fazer troca de favor. E é isso que está causando a ojeriza das pessoas. É muito difícil a gente lembrar de 5 bons políticos no Brasil. Você perdeu a referência, nós perdemos a referência de pessoas boas participando do processo eleitoral. E é por isso que existe o Partido Novo, para que nós possamos ter esse espaço que não é dominado por ninguém, que não tem cacique, que não tem dono e que permite aqui vir de cara limpa, como médico, como cidadão, como empresário, como curitibano, pedir o voto de vocês, pedir para que vocês avaliem a possibilidade do João Guilherme e da Giovana, acreditem num projeto de mudança não só da cidade, mas do país. É possível mudar o jeito de se fazer política, é possível ter cara limpa, ter ficha limpa e ser político. É importante fazer a boa política e não cair na velha politicagem. É isso que a gente não quer, é isso que a gente luta contra, e é por isso que eu estou aqui. Reafirmo com todas as letras, quero ser um prefeito de Curitiba para tornar a cidade mais justa, e para isso tem que acreditar que só o novo é novo mesmo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, candidato. Me sinto honrada em fazer a sua sabatina aqui e agradeço, em nome do diretório, sua participação. Como eu já disse, foi o primeiro, prontamente já confirmou a presença na nossa sabatina e ficamos extremamente contentes com isso. Convido o candidato, caso queira continuar na sabatina do Diogo Furtado aqui na sala, pode ficar à vontade. Tá, Diogo, desculpa, eu não vou poder acompanhar, mas te desejo muito boa sorte e obrigado pela gentileza de você ter desligado a câmera. Um abraço a todos, muito obrigado a todos que participaram, a todas as perguntas. Eduarda, você foi muito bem na mediação. Parabéns e obrigado. Até logo. Obrigada, até mais. Diogo? Olá. Tudo bem? Podemos começar? Claro. Então, primeiro agradeço em nome do diretório sua presença, é muito importante. A gente tentou trazer todos os candidatos e todos vocês são muito importantes. Aqui nossos agradecimentos. Concedo, então, 5 minutos para que o senhor faça sua apresentação. Certo. Bom, meu nome é Diogo Furtado, né? Eu também sou estudante, eu estudo arquitetura e urbanismo, também trabalho, né? Faço um trabalho militante aqui em Curitiba, né? Milito pelo Partido da Causa Operária, né? E não sou um candidato de mim mesmo, né? Igual os demais candidatos aí nessas eleições, né? Inclusive, também não apresento como de uma nova política, né? A política é uma só, né? A política sempre foi a mesma, né? A luta entre as classes sempre foi as mesmas, né? E a luta contra a burguesia sempre foi a mesma, né? Contra a exploração, contra a repressão dos estudantes, né? Da juventude, dos professores, né? E a luta por um ensino de qualidade.
O que acontece é que a política, né, ela tenta se renovar, tenta trazer essa questão de uma nova política, mas não tem nada, isso não existe, né, não existe uma nova política, sempre foi a mesma, né, em contraposição ao candidato que estava aí, né, o João Guilherme. Inclusive o João Guilherme é do Partido Novo, né, o mesmo partido do Zema, de Minas Gerais, né, que é um partido golpista, né, é um partido bolsonarista, inclusive genocida, né, com as mesmas políticas do Bolsonaro. Então, só para iniciar a nossa sabatina, a nossa conversa, né, colocando que não existe uma nova política, né, inclusive o Partido Novo exemplificado pela política do Zema, né, mostra que é a mesma política, né, uma política genocida, uma política para a burguesia, uma política de esmagamento aí da população, né, da classe trabalhadora, dos estudantes, né, totalmente repressiva, totalmente antidemocrática também. Bom, nesse sentido, o Partido da Causa Operária, né, por não sermos candidatos avulsos, né, nós tiramos em Congresso Nacional, né, um programa para todos os candidatos, né, um programa para essas eleições, que é tornar as eleições uma tribuna pelo fora Bolsonaro. Né, nós entendemos que estamos no meio de um golpe de Estado, né, e para sairmos desse golpe de Estado, né, para acabar com essa ditadura, né, nós temos que derrubar o golpe de Estado. Né, primeiramente, derrubando o Bolsonaro, né, que é um presidente eleito por uma fraude eleitoral, né, visto que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, né, foi preso, perseguido, né, teve sua candidatura cassada, seus direitos políticos também recolhidos, cassados. Né, então, para sairmos desse buraco, né, dessa crise política, dessa crise econômica, né, nosso primeiro papel quanto jovem é usar as palavras de ordem fora Bolsonaro, né, e Lula presidente, para um governo dos trabalhadores, né, visto que o Lula é o maior líder político popular de esquerda da classe trabalhadora, da classe operária e também dos jovens, né, que foram bastante beneficiados durante o governo do PT, né, e agora dentro desse golpe de Estado, né, estamos inclusive perdendo, né, muito espaço, né, estamos aí com aulas online, uma política repressiva em âmbito nacional. A gente vai discutir mais à frente isso. E obrigada, candidato, pela sua apresentação. Vamos então para as perguntas. Primeira pergunta: como pretende contribuir para conseguir equidade na sociedade, tanto em questões de desigualdade social, irresponsabilidade ambiental, preconceito e afins? Certo. Bom, primeiro, né, o ponto central é a questão do golpe de Estado. Né? O golpe de Estado achou, né, o que sobrou da nossa democracia. Né? A gente estava numa democracia burguesa, né, uma democracia totalmente institucional, né, não uma democracia feita pela vontade da classe trabalhadora, uma vontade popular, uma vontade do povo brasileiro, dos estudantes, né, mas uma democracia mediada aí pelas instituições, mediada pelas vontades da burguesia, né, que nos concediam algumas migalhas, né? Dá para ver pelo nosso ensino público, pelo ensino em geral, né? A gente tem uma baixa qualidade no ensino em geral, né? Muito essa questão do ensino pago também, né? Nosso partido acredita, né, e luta, né, nossa juventude também, a Aliança da Juventude Revolucionária, a JR, nós lutamos, né, por um ensino gratuito, né, um ensino de qualidade, um ensino sem os vestibulares, né, um ensino totalmente acessível, né, um ensino totalmente amplo, né, para todos os jovens, né, para toda a classe trabalhadora, âmbito nacional e também internacional. Né? Nós somos um partido socialista, nós somos um partido da classe trabalhadora e lutamos, né, para um mundo que todos os jovens tenham acesso ao ensino, à educação, né, de qualidade, de maneira livre, gratuita, né, com plena liberdade de expressão, né, de maneira irrestrita. Né? Então, para isso, né, nós acreditamos que apenas a mobilização dos estudantes pode
conceder isso aí, né? Então, primeiro, nos mobilizarmos para derrubarmos o golpe de Estado, né, que vem acabando com a Amazônia, vem entregando, né, para os Estados Unidos, para o imperialismo, tanto norte-americano quanto europeu, né, vem colocando os fazendeiros aí, permitindo aos fazendeiros, né, a expulsão aí dos índios, expulsão dos movimentos sem terra, o aumento aí da grilagem de terra, né, de maneira exponencial dentro desse golpe. Então, todos os problemas que o Brasil já tinha, né, se agravaram aí em 1000%, né, com o golpe de Estado, né, que é uma política para manter a burguesia com alta rentabilidade, né, altos lucros dentro dessa crise econômica, né, a custo de nós, né, a custo desse mercado que nem tem espaço, né, para os estudantes aí que saem das universidades, né, já saem em alta competitividade, já saem sem espaço, né, saem agora nessa crise, já saem inclusive desempregados, né? Então, primeiro, acabar com esse golpe, né, e trazer um governo dos trabalhadores, né, inclusive propor um governo jovem também, né? Nós, jovens aqui, somos, né, uma categoria muito ativa, muito expressiva, muito radicalizada, né, e buscamos sempre, né, um progresso, né, buscamos sempre direitos, né, buscamos sempre liberdade. Por isso, primeira mobilização pelo Fora Bolsonaro, né, para acabar com todo esse desmantelamento do ensino, todas essas queimadas aí, né, toda a destruição do patrimônio cultural, ambiental, né, em geral. Obrigada, candidato. Vamos para a próxima pergunta. Quais tipos de políticas você imagina necessárias para que Curitiba se torne uma cidade inovadora? Bom, essa questão da inovação, né, é sempre uma questão que aparece, né, e é propagandeada principalmente pela direita, né? Por quê? Porque é uma tentativa de mostrar progresso, né, sem passar pelas questões fundamentais, que são a educação, né, a saúde, o transporte, os direitos trabalhistas, né, questão da moradia. Inovação, né, seria se esses partidos, né, se esses direitistas, né, inclusive golpistas, eles discutissem como resolver, né, de uma vez os problemas, né, e não tentar buscar, né, postes aí fotovoltaicos, enfim, isso aí não ajuda em nada, né? A classe trabalhadora, né, pode trazer uma certa beleza para a cidade, né, que nem esses últimos prefeitos da cidade, né, Curitiba é uma cidade muito propagandeada, né, pela inovação, pela questão do planejamento urbano, né, mas a classe trabalhadora, os estudantes seguem aí, né, sem espaço no mercado, seguem sendo totalmente reprimidos aí pela polícia militar, reprimidos também dentro de suas casas, né? Então, primeiro vamos mudar essa sociedade, né? Como mudamos? Por mobilização. Os estudantes precisam se organizar, inclusive a nossa juventude do partido, né, do PCO, né, propõe comitês de autodefesa, comitês de luta em todas as instâncias, né, em todas as universidades, em todos os cursos de universidade, todas as escolas, são espaços para discutir política, discutir o que está acontecendo, discutir a crise, né, e propor resolver, né. Da mesma maneira, um exemplo para isso, né, é a questão aí do volta às aulas, né, o volta às aulas no momento de pandemia, né, no momento de golpe de Estado, em que Rafael Greca, Ratinho Júnior, Bolsonaro não fazem nada, né, viraram as costas totalmente, né, fingem que não está acontecendo nada, né, não dão vacina, né, não facilitam a vacina, não dão acesso aos testes, não separam os doentes, né, não é um tratamento gratuito e adequado, né, não dão nem álcool gel, nem máscara, enfim. E inclusive abre o mercado, né, inclusive ainda são pressionados, né, pelos banqueiros, são pressionados pela Federação da Educação, né, das escolas privadas, para abrirem suas escolas, porque eles precisam, né, voltar a encher seus bolsos, né. Vai encher os bolsos, né, à custa do quê?
né, à custa da nossa presença em sala de aula sem cuidado algum, né? Igual aconteceu em Israel, né, eles abriram as escolas e o que aconteceu? Faleceu, né, um monte de estudantes, inclusive educadores. Enfim, é esse o projeto, né, que está colocado para a educação, né, tanto pública quanto privada, nesse momento de pandemia, né, que pode ter reduzido, né, alguma porcentagem, né, 10%, 17%, né, mas continua a mesma coisa, né? Há 3 dias atrás, né, há alguns dias atrás, né, de sábado e domingo, né, morreram mais de 10 pessoas, né, são mais de 360 contágios, né, novos casos, enfim. A pandemia não passou nem um pouco, né, e estão querendo retornar às aulas, né, sem cuidado algum, né? Então, é essa política, né, de encher os bolsos, né, em troca da vida dos estudantes, né? O próprio Rafael Greca colocou que as escolas devem voltar, né, e os pais têm que assinar um termo de responsabilidade. Então, se os filhos, né, da classe trabalhadora, né, se a juventude morrer em sala de aula, se contagiar, se contaminar e levar para suas casas também, né, o coronavírus, né, a responsabilidade é totalmente da família e não dele que abriu as escolas, né, e não dessa federação das escolas privadas aí, em instigar, né, que se abra, que se volte às aulas. Então, novamente, né, a nossa posição é a organização estudantil, né, é o fechamento das escolas, né, visto que as nossas vidas, né, está em jogo, né, nós temos que exigir, né, que a vacina seja trazida da maneira mais rápida e de maneira ampla, acessível, né, que seja feita uma campanha de vacinação e não que seja obrigado a se vacinar, né, coisa que só alimenta essa questão da repressão, né, e o corte dos nossos direitos, né, de expressão. Candidato, desculpa cortar, informo que nessa pergunta já chegamos aos 5 minutos. Eu irei pular para a próxima, tudo bem? Claro. Quais áreas serão o principal foco da sua gestão caso seja eleito? E quais suas propostas para essas áreas? Certo. Bom, primeiro que o PCO, né, o Partido da Causa Operária, nós não temos ilusões eleitorais, né? Nós participamos das eleições, né, para poder fazer essa discussão, né, porque as eleições em si elas não resolvem nada, né? Passa ano, né, e a política é sempre a mesma, né? Que nem eu, como candidato ali do Partido Novo, tentou expor que ele é representante de uma nova política e tudo mais, mas a política é uma só, né? A política é a política da burguesia contra a luta da classe operária, né? Só teremos direito, só teremos qualquer tipo de ensino melhor, né, uma gestão, entre aspas, da cidade melhor, né, se nós pressionarmos para que exista, né? Não tem outra maneira, né? Não adianta ter um documento, né, com uma Constituição assinada, escrita, homologada, né, se não vai ser posta em prática, né? As instituições burguesas elas não vão colocar nada em prática se nós não pressionarmos, né? Por isso que a organização, né, e a mobilização é extremamente importante. Nesse sentido, a gente pode fazer essa discussão, né, e uma candidatura, né, dos estudantes, né, uma prefeitura, né, pela juventude, né, só pode acontecer, né, também pela mobilização, se a gente pressionar para que os candidatos cheguem até a prefeitura, né, e coloquem as pautas da juventude em prática. Mas na cidade tem muita coisa para ser feita, né? Primeiramente, se por acaso a gente conquistar, né, um governo dos estudantes, um governo dos trabalhadores, né, na questão do ensino a gente pode simplesmente acabar com a questão da mensalidade, né, durante a pandemia, né? Os estudantes aí estão sem aulas, né, os estudantes não deveriam nem pagar as suas mensalidades, né? Eles deveriam simplesmente aguardar até que a pandemia
seja superada, né, e também se mobilizar para que a pandemia seja superada de maneira mais rápida, né, que é derrubando o Bolsonaro, derrubando esses políticos golpistas aí que se aproveitam, né, da pandemia para destruir nossos direitos, né, para colocar mais ainda a polícia nas ruas, né, e reprimir nossas vontades, né, colocar verdadeiros toques de recolher na cidade, enquanto não se resolve nada. Então, essa questão das mensalidades, né, durante a pandemia, a proposta do partido é a suspensão, né, nenhum estudante deveria pagar nada, né, durante a pandemia, visto que não está tendo aula. Da mesma maneira, barrar também, né, uma questão que está urgente, é barrar essa questão da militarização das escolas, né, é outro programa de repressão, né, de controle ideológico dentro das escolas, né, ao invés de se dar uma educação de qualidade, né, ao invés de se dar infraestruturas, né, em todas as escolas, né, a proposta do Ratinho Júnior é militarizar mais de 200 escolas do Paraná. Isso aí é totalmente inaceitável, né, isso aí é totalmente bolsonarista, né, é colocar o regime golpista dentro das escolas, né, inclusive controlar toda a expressão, né. Em Goiás, quando começou essa polêmica da militarização das escolas, os estudantes foram obrigados a tirar todas as suas formas de expressão corporal, né? Eles tiveram que tirar seus brincos, tirar seus piercings, amarrar cabelo, vestir de certa maneira, né? Não poderia ter casais dentro das escolas, enfim, uma total represália aos estudantes, um total controle da cultura, total controle da expressão, né? E é exatamente isso que os golpistas querem, né? Controlar a juventude, porque a juventude é uma categoria, né, totalmente radicalizada, né, que busca se expressar, busca se conhecer, né, busca conhecer o mundo, busca conhecer as ideias, né, e para os golpistas é totalmente prejudicial para eles, né, que os estudantes desenvolvam seu pensamento crítico, desenvolvam suas ideias, né, porque vai chegar justamente na questão da organização, né, em se contrapor a esse regime totalmente repressivo, né, e prejudicial, inclusive, à ciência, ao conhecimento, né, e à vida dos estudantes. Obrigada, candidato. A quarta pergunta. Caso eleito, como pretende administrar a retomada de atividades como as aulas presenciais na cidade? Essa pergunta já foi parcialmente respondida. As aulas presenciais elas só devem voltar depois que tiver uma ampla vacinação, né? Todas as escolas, todos os estudantes sejam vacinados, né? Ou que se esteja tendo todo um acompanhamento, né? Para que não morra ninguém, né? Acho que é antes da vida, né? Antes da nossa vida, e tudo bem, depois os estudos, né? Eu não sei para que adiantaria estudar, né? Correndo o risco de vida ou morrendo, né? Podemos estudar em casa, né, podemos estudar de outras maneiras, né, mas as aulas presenciais, né, são totalmente inaceitáveis, né, enquanto não tiver nenhuma política de saúde, né, nenhuma política pública em todos os âmbitos, né, municipal, estadual, federal. Né. Dentro desse golpe de Estado, né, o Ratinho Júnior também virou as costas, né, não fez nenhum tipo de assembleia, não fez nenhum tipo de preparação contra a pandemia. Inclusive no Paraná já são 5.000 mortos, né, e vem aumentando de maneira gradativa, né, o gráfico não abaixou em nenhum momento, né, só desacelerou um pouco, mas está muito alto, né. Então, é mais ou menos por aí. A questão do EAD, né, nós nos colocamos também contra o EAD, né, porque não tem nenhuma qualidade, né, acaba com a convivência, né, dos estudantes, acaba com a convivência entre professores, né? Muitos não têm nenhuma internet de qualidade, muitos não têm um notebook de qualidade, né? Existe um verdadeiro sucateamento do ensino, né? Cursos de medicina aí já estão com aulas EAD, né? Coisa que é muito complicado, né? Como que existem cursos aí que precisam ser presenciais, né? Inclusive a troca de informação de estudante para estudante entre professores, né, é o que mais alimenta aí a
nosso senso crítico, né? Inclusive, é o que mais alimenta a nossa organização quanto estudantes, né? O próprio departamento acadêmico, né, fruto de uma organização dos estudantes, né, e sem essa organização, provavelmente a educação, o ensino na faculdade estaria em outro estágio, né, estaria muito mais retraído. Então, né, nossa proposta, né, quanto coletivo de jovens, e também quanto partido, né, que se aguarde a pandemia, né, que se combata a pandemia, né, de uma vez por todas, né? Não adianta esperarmos que a pandemia vai passar, né, ou que vai ter algum tipo de efeito de manada, mas, né, só vai poder passar se exigirmos, né, que seja tratado, né? Tem muitos países aí já superaram, né, por mais que tenham outras ondas aí da pandemia, mas não tem muito segredo, né? Se não exigirmos, se não formos às ruas, né, com toda a precaução, mas para derrubar esse governo, né, que não preza nem um pouco pelas nossas vidas, inclusive, que nem o Rafael Greca, né, ele manipula essa questão da bandeira amarela, bandeira laranja e vermelha, né, com vários cálculos aí da Secretaria de Saúde, né, que impossibilita que apareça uma bandeira vermelha, né? A bandeira amarela está sempre em voga porque existe toda uma matemática ali que não permite, ou seja, que passa pano aí para que os mercados abram, né, e o contágio continue. Então, sobre essa questão da abertura das escolas, nós nos posicionamos contra, né, porque é mais um interesse capitalista, né, econômico, que o interesse verdadeiro de ensino. Muito obrigada, candidato. Eu então vou passar para a pergunta dos nossos espectadores. A professora da casa, Chalu, pergunta: candidato, no site do TSE há informação que esta é a primeira vez que concorre a um cargo eletivo. Para além das críticas que o senhor tem ao governo federal, conta pra gente qual sua experiência e por que devemos votar no senhor para prefeito. Bom, essa é a minha primeira vez, né? Até porque eu sou um militante do partido, né? E fui escolhido pelos meus pares, né? Também por ser jovem, né? Nós do Partido da Causa Operária, né, também somos o partido que mais temos candidatos jovens, né? Inclusive a Prefeitura do Rio de Janeiro é o companheiro Henrique, né? Que tem 22 anos, né? Para a Prefeitura de Belo Horizonte, a companheira Marília, que também tem 22 anos, enfim. Somos um partido jovem, né? Até porque os jovens, né, como já foi repetido, é uma parte da sociedade, né, mais ativa, né, expressiva, né, e que luta muito pelos seus direitos. Então, foi escolhida a minha candidatura e estou participando de vários debates sabatinos exatamente para colocar essas questões, né, para acabar com essa questão de que o jovem, né, não tem voz, né, o jovem não está preparado, né, o jovem, né, tem que passar por toda uma série de testes e, enfim, todo um processo para depois, aos 30, 50 anos, ter algum tipo de respeito, né. Nosso partido vai totalmente contra isso aí, né. Inclusive a voz da juventude é uma voz muito expressiva dentro do partido, né, encaminha muito bem a luta, né, da classe operária também, dentro e fora do partido. Qual que era a pergunta mesmo? Opa, só um minuto, perdão. Conta pra gente, né, qual sua experiência e por que devemos votar no senhor para prefeito. Verdade. Bom, minha experiência, eu entrei no partido pelo movimento estudantil, né, eu também participei de centros acadêmicos, mas a minha experiência mesmo é na questão da militância, né, na questão da organização, né, por defender um programa dos trabalhadores, um programa da juventude, né. Somos um partido que defendemos, né, os direitos sem demagogia, né, nós defendemos os estudantes sem demagogia. A única maneira da gente ter algum tipo de direito, algum tipo
ou uma educação de qualidade, né, pela nossa própria mobilização, pela organização, né, e por isso a proposta é que votem no PCO por isso, né, votem porque nós não nos colocamos como solucionadores aí da sociedade nesse sentido demagógico, né, vote em mim porque eu vou fazer tal coisa, né, mas vote em mim porque nós temos, né, o método para resolver a situação, que é o método da pressão popular, o método da nossa organização. Né, a burguesia, né, não vai dar nada de graça, né, tanto isso que nós temos ensinos pagos, né, a todo vapor, né, muitos aí trabalham, estudam, né, mal tem tempo aí para cultivar ainda mais o saber, cultivar ainda mais suas experiências, né, o ensino também público vem sendo sucateado, vem sendo privatizado, né, o país vem passando por uma série de problemas, né, inclusive nós jovens não vamos nos aposentar mais, né, foi passada a reforma da Previdência pelo governo Bolsonaro, né, agora a carteira de trabalho verde e amarela, né, para derrubar a CLT, ou seja, para acabar com nossos direitos trabalhistas, né, enfim, somos um partido que visa, né, pela mobilização, pressionar para que nós tenhamos, né, o que nos deve, né? A Constituição diz que nós temos direito à moradia, nós temos direito à saúde de qualidade, temos direito a, enfim, todas as necessidades fundamentais ser colocado em prática, né, e a gente só vai conseguir isso pela nossa mobilização, né, inclusive a questão do trabalho, né, nós jovens sofremos aí com o mercado de trabalho, né, e também colocamos, né, muitos aqui estão desempregados, né, muitos aqui também não vai ter condição de pagar sua faculdade, enfim, muitos sofrem com o transporte. Nós colocamos também a redução, né, da jornada de trabalho para 35 horas, né, semanais, para todo mundo poder trabalhar, né, mantendo o salário, sem reduzir salário, né, para que todos trabalhem, né, e também lutamos para que o salário mínimo seja o salário mínimo vital de R$5.000, né, porque esse de R$1.000 também não está beneficiando ninguém, né, inclusive o auxílio emergencial aí, que foi a única coisa feita pelo Bolsonaro, né, justamente pela nossa pressão, né, também já está prestes a acabar, né, ou seja, a fome, né, o problema com o transporte, o problema com a educação, todos os problemas, né, só aprofundam mais, né, e somente, né, com uma greve geral, somente com uma greve dos estudantes, né, pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas, né, e para a derrubada do golpe, né, inclusive para que Lula seja presidente em 2022. Informo que o tempo excedeu. Eu vou para a próxima pergunta. É da acadêmica Laura Rocha. Ela pergunta: candidato, o senhor falou sobre a defesa da irrestrita liberdade de expressão. Como isso se sustenta em uma sociedade cada vez mais ativa nas redes sociais, com crescentes propagações de fake news e ofensas aos outros indivíduos? Como estes terão a devida proteção? Pois todo mundo tem o direito de se expressar. Agora, se o cidadão é fascista, né, se o cidadão é preconceituoso, né, cabe a nós discutirmos com ele, né, cabe a nós deixarmos ele falar, né, e discutirmos em seguida sobre essas questões, né, mas a proibição, né, vai totalmente contra, né, joga moinho totalmente somente na repressão, né, joga moinho somente na censura, né, a censura não pode acontecer de forma nenhuma. Inclusive as fake news, né, inclusive a lei das fake news que apareceu agora, né, que é de uma maneira demagógica para tentar conter, né, as tais fake news, né, conter qualquer tipo de agressão nas redes, etc., né, também é uma lei de censura, né, porque finalmente quem que controla esses órgãos, né, quais são as instituições, né, que regem, que podem escolher o que é fake news, o que não é, né? É sempre as instituições da burguesia, sempre as instituições aí que estão as Forças Armadas por trás, né, que está o bolsonarismo por trás,
né? Então é finalmente um caça às bruxas, né? Finalmente uma perseguição ideológica, né? Finalmente é a escola sem partido, né? De uma maneira nas redes também, né? Ou seja, o Partido da Causa Operária, né? A nossa juventude, nós lutamos pela irrestrita liberdade de expressão, né? Agora, se alguém ofende alguém, né, cabe a nós discutirmos, né, e nos organizarmos, né, em coletivos das mulheres, em coletivos negros, coletivos dos jovens, né, para fazermos uma campanha contra essa pessoa, ou contra essa ideia, né, uma campanha que contribua de maneira coletiva para toda a sociedade, para toda a classe trabalhadora, né, porque de maneira contrária, né, nós ou vamos implementar leis que censuram as pessoas de falarem, né, o que elas querem, né, ou nós vamos implementar qualquer tipo de repressão física, né, de violência, né. A violência é uma postura da direita, né, a violência é uma postura, né, do bolsonarismo, uma postura da polícia militar, uma postura da ditadura, né. O que nós temos que fazer é uma campanha contra essas ideias, né, esclarecer, né, de maneira massiva, né, qual que é o problema ideológico, qual que é o problema, né, seja de um ataque contra a mulher, seja de um ataque contra os negros, contra estudantes, né. Por isso, sim, a liberdade de expressão ela tem que ser irrestrita, né, até porque, de forma contrária, quem vai ser calado, né, não vão ser os agressores, né, que nem essas leis contra a homofobia, né, a lei contra o machismo, enfim, essas leis aí, elas vão simplesmente perseguir, né, justamente os negros, justamente as mulheres, né, eles vão dar mais ferramentas ainda para repressão, porque uma pessoa, um homem rico, né, que é preconceituoso, enfim, que comete algum tipo de desacato, algum tipo de violência contra uma pessoa gay, contra uma mulher, contra um negro, né, ele não vai ser preso, né, ele não vai ser julgado, né, ele vai financiar aí que os advogados aí cubram todo o processo, né, e não vai acontecer nada com essa pessoa, né. De contrapartida, né, se nós jovens fizermos qualquer coisa, né, essas próprias leis aí que censuram, né, não pode usar tal palavra, não pode fazer tal expressão, não pode fazer outra coisa, né, elas vão ser usadas justamente contra nós, né, elas vão ser usadas justamente para nos reprimir, né, para nos calar, né, inclusive essa lei antirracismo aí, a primeira pessoa que foi presa foi um negro, né, a lei também anti-homofobia, a primeira pessoa que foi presa também foi gay, então é justamente para caçar, para perseguir a classe operária, né, justamente para acabar ainda mais com a liberdade de expressão, né. Então, nós, a partir da Causa Operária, nós não nos apoiamos nas instituições, porque as instituições sempre dão, né, mais força, né, para a própria repressão, né, para o próprio Estado burguês, né, para a própria política burguesa, né, igual do candidato Guilherme aí, né, do Partido Novo, enfim, do Bolsonaro, etc. Obrigada, candidato. Eu vou partir, então, para a última pergunta dos nossos espectadores. A pergunta é do Matheus Oliva. Candidato, você combate o ensino presidencial tanto quanto o ensino à distância. Qual é o seu plano? Você espera que o alunado fique 2 anos até termos uma vacina sem ensino? Primeiro que a China já voltou com aulas presenciais, né? Já temos vacina, né? O problema é que o governo Bolsonaro, né, não está disposto a trazer a vacina, né, não está disposto a abrir de maneira ampla e gratuita os testes, né, não está disposto a combater a pandemia. Então não adianta a gente virar as costas para a pandemia e fingir que nada está acontecendo, né, abrir as escolas, enfim, essa questão do EAD, né, ela é muito importante para os estudantes, né, porque por mais que a gente pense que
nós devemos estudar imediatamente, né, a todo custo, mas a gente tem que pensar a longo prazo, né? A implementação do EAD, né, é o sucateamento total do ensino, né? A gente não pode ver o ensino como um simples papel, um diploma, né? Nós temos que enxergar o ensino como uma verdadeira educação, né, com ideias, né, com prática. Não tem como a gente enxergar o ensino como somente um processo burocrático, né, mas como uma fase, né, um experimento, como uma experiência de qualidade, né? Então, essa questão de colocar o EAD, né, não tem controle algum, né? A questão do conteúdo, enfim, a questão do quanto o estudante está absorvendo, né? O professor mal tem contato com os estudantes, é simplesmente uma gravação, né, ou uma chamada online, é uma coisa totalmente impessoal, né? A educação, né, não é impessoal, né? A educação é de contato, né? A educação, ela é de passar, né, a própria experiência, é de passar, é de ensinar pelo próprio exemplo, né? Não adianta a gente assistir somente vídeos, né? Pode-se aprender, né, de maneira pequena aí por vídeos, né? Mas o ensino mesmo, né, uma educação de qualidade, ela se dá de maneira presencial, né, com troca de experiência, conversando com os colegas, né, trocando material. De maneira online é reduzido, né, drasticamente toda a experiência, toda a troca, né, e a gente é totalmente contra isso, né, exatamente porque o mercado enaltece isso para vender diplomas, né, e não para ensinar de verdade, né, e não para dar um caminho verdadeiro aí para quem estuda, né. Então a gente é contra essa venda de diplomas, né, a gente é a favor, né, da educação, né. Inclusive a educação ela tem que ser totalmente restrita, né, igual a liberdade de expressão, ela tem que ser totalmente gratuita, ela tem que ser totalmente acessível, né, de qualidade. A gente só consegue isso, né, pela pressão, né, só consegue isso por greves, pela organização, né, pela panfletagem, né, a gente só consegue isso conversando, né, inclusive o EAD vai acabar com as conversas, né. Vocês que têm um diretório aí, né, se fosse tudo EAD, não se teria um diretório físico, né, mal se teria papel, mal se teria, né, uma conversa de corredor, né. Então, justamente para acabar com a organização, né, justamente para burocratizar a sociedade, justamente para tornar a sociedade uma coisa impessoal, né, e as pessoas trabalharem, né, serem instrumentos do mercado, né, que mal paga a gente de maneira adequada, né, mal nos dá espaço, né, e também mal nos dá espaço para nos expressar, né. Normalmente é uma coisa de bater continência, né, você simplesmente obedece, né, o que seu chefe está dizendo, mas não participa, né, porque é simplesmente um mercado capitalista, né, um mercado que nos explora, né, um mercado que não nos incorpora à produção, né, também não divide os lucros dessa produção, né, simplesmente nos absorve, nos torna uma ferramenta a mais aí, né. Inclusive, é justo a questão do exército de reserva, né. Quanto mais mão de obra especializada no mercado, né, mais barato vai ser essa mão de obra especializada, né. Então, tudo bem, não somos, né, quem está no ensino superior, né, não vai ser, né, pode não se sentir um trabalhador, né, comum, né, um operário, né, uma pessoa da construção civil, né, mas justamente cai na mesma, né, no mesmo sistema, né, de exército de reserva, né, para simplesmente, né, por ter muita pessoa especializada no mercado, né, que são os diplomas de EAD, né, ser proposto salários aí baixíssimos, né, ter essa falta, né, ter essa falta de consideração aí com o nosso próprio estudo e dedicação. Obrigada, candidato. Temos tempo para mais uma pergunta. O senhor prefere fazê-la ou já passá-la para as considerações finais? Claro, pode perguntar. Só um minuto.
Perdão, tinha travado aqui. O senhor consegue enxergar uma política pública que inove a mobilidade urbana? Sim. Bom, os estudantes é um dos que mais sofrem também com o transporte, né? Ganham pouco, né? Os estudantes secundaristas, quando entram no mercado, ali ganham R$ 300, né? Enfim, os estudantes sempre estão, né, na pior, né? Sendo controlado ou dentro de casa, ou fora de casa, no ambiente escolar, enfim, o tempo todo controle tudo quanto é lado, né? E o Partido da Causa Operária também entende isso, né, e coloca que a questão dos transportes, né, serem pagos, né, serem dificultados, né, também é uma maneira de controlar, né. O transporte, né, o ir e vir, tem que ser também restrito, tem que ser também garantido, tem que ser gratuito, né. Nós temos direito, né, e também nossa sociedade, né, construída por nós, já está pronta, né, já tem todo um sistema de transporte, né, só não é gratuito porque justamente, como sempre, tem interesses particulares, né. O transporte urbano aqui de Curitiba e região é um transporte regido por famílias, né, aqui locais, né, por oligarquias locais, como em todo o Brasil, né, não é um transporte da cidade, né, não é um transporte dos estudantes, da classe trabalhadora, da classe operária. Então, né, se fosse tirado da mão deles, né, pela própria pressão, mobilização, né, eles são alguns poucos ali, né? Quantas pessoas passam pelos transportes públicos, né? São milhões e milhões, né, de catracas giradas, né, de Ubers aí chamados, que poderia estar sendo utilizado de maneira gratuita, né? Se todo o lucro fosse repassado, né, pelo próprio sistema urbano, né, não teríamos frotas aí defasadas, né? Inclusive nesse período de pandemia, o GRECA, né, para dizer que está resolvendo a questão da aglomeração, ele diminuiu as frotas, né, só que ninguém, né, a classe trabalhadora, ninguém parou de trabalhar, ou seja, só se concentrou mais, né, ou seja, são mais ônibus parados, né, com o mesmo giro de pessoas. Então essas famílias aí da cidade, essas oligarquias que dominam o transporte público, estão ganhando mais, estão gastando menos com frotas paradas, né, e ganhando, né, a mesma quantidade de dinheiro, né, os seus quase R$ 5 aí por catraca girada. Então, nossa proposta é a estatização total do sistema de transporte, né, e colocar todo o sistema de transporte nas nossas mãos, né, nas mãos dos estudantes, nas mãos dos trabalhadores, né, nas mãos da classe operária, né, para que a gente decida, né, como vai ser, né, a gente decida quantas frotas vão ter nos bairros, né, e não dependa aí, né, da boa vontade do GRECA ou desses políticos golpistas, né, e capitalistas. Então, é basicamente uma regra geral, né, colocar, né, todo instrumento público e até privado nas mãos dos próprios estudantes, né. Nós temos sim o direito, né, de termos tudo de qualidade e gratuito, né, até porque somos um país, né, rico, né, uma classe operária altamente produtiva, altamente organizada, né, culturalmente rica, né, nós podemos muito bem gerir tudo isso, né, já gerimos tudo isso, só temos que tirar das mãos aí de um punhado de gente, né, que ganha as nossas custas, né, e inclusive nos faz pagar pelo que a gente mesmo produz e faz girar, né. Então, nossa proposta é a estatização de todo o sistema de transporte, né, com a catraca livre, né, com passagens gratuitas, inclusive o mesmo para a educação, né, a estatização de todo o sistema educacional, né, para que todos tenham mesmo ensino de qualidade, né. Não faz sentido ter toda essa desigualdade no ensino, né, seja básico, superior. E da mesma maneira, para resolver a pandemia, né, a estatização também de todo o sistema de saúde, né. Não tem porquê, né, esperarmos no SUS ou nem sermos atendidos no SUS, né, durante a pandemia, ou até com as UPAs fechadas aí pelo Rafael Greca, né, se temos hospitais aí privados prontos para receber os doentes, né. Então, se a própria Espanha, que é um país imperialista, capitalista, estatizou os hospitais privados, né,
para beneficiar o seu povo, né, nós podemos estatizar aí o que quisermos para nos beneficiarmos, né? O que importa é a qualidade de vida, é a nossa qualidade de ensino, educação, né, e mobilidade também. Candidato, informo que chegamos aos 5 minutos e concedo então 5 minutos finais para suas considerações. Muito bem. Bom, primeiro, né, colocar novamente que as eleições, né, elas não resolvem o problema, né? Inclusive eleições aí dentro de um golpe de Estado, né? O próprio, as eleições é um jogo de cartas marcadas, né? A burguesia se movimenta, né? A burguesia é a classe dominante, né? A burguesia ela se movimenta para se manter no poder. Então, ela por controlar toda essa política burguesa, né? O próprio Estado, né? Ela vai movimentar, vai mexer os pauzinhos para que os candidatos dela, né, sejam eleitos, né? Por isso que o Rafael Greca está aí eleito, né? Por isso que o Bolsonaro foi eleito, mesmo tendo um oponente, né, que ia ganhar as eleições, que é o Lula, né, que foi preso, né, perseguido pela Operação Lava Jato, que é uma operação golpista norte-americana, né, com financiamento do capital internacional, né, justamente para que não tenhamos um governo popular, para que não tenhamos um governo dos trabalhadores, né? O governo dos trabalhadores nos daria, né, condições de termos, né, já até resolvido a pandemia, né, já até inclusive voltado às aulas se a pandemia tivesse sido resolvida, né? Mas não é isso que acontece, né? Então, novamente, estamos aqui, né, estou aqui, né, para chamar todos os estudantes, todos os professores a se organizarem, né, junto aos comitês de luta, né, junto ao Partido da Causa Operária, né, para acabarmos de uma vez com esse golpe de Estado, né, que nos coloca nessa crise, né? Nunca se teve tantas pessoas aí desocupadas, né? É o primeiro momento da história, né, que o número de empregados está abaixo do número de desocupados, né? Os trabalhadores estão totalmente sem direitos, os estudantes estão totalmente ao léu, né? Inclusive os vestibulares continuam, né? E quem vai passar nesses vestibulares vão ser os que tiveram as maiores condições, né? Os estudantes mais pobres, que condição eles têm, né, para acessar o ensino, né? Os estudantes estão penando aí para ter, uma banda larga, estão penando para ter um computador decente, estão penando para ter um espaço de estudo adequado, né? Estão penando para receber material de estudo, enfim. Nós colocamos que, né, tem que ser suspensa, né, todo o calendário escolar, todo o calendário das universidades, até que se acabe a pandemia, né? Colocamos que tem que ser suspenso também os vestibulares, né? Exatamente porque nós não podemos virar as costas para a pandemia, não podemos virar as costas para os 150 mil mortos, né, que vão se tornar 300 mil mortos e continuar dessa mesma maneira. Então, a proposta do Partido da Causa Operária, né, a mobilização dos estudantes, né, contra o sucateamento da educação, né, que nem foi colocado sobre a questão do EAD e volta às aulas, né, e a mobilização em torno do Fora Bolsonaro, fora todos os golpistas, né, e um governo dos estudantes, um governo dos trabalhadores, né, que só pode acontecer se nós nos unirmos, né, em torno da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, que para as eleições de 2022, né, é a única liderança capaz, né, de unificar todos nós, né, e derrubarmos, né, o próximo golpista que a burguesia vai colocar, né. Não sabemos quem vai ser, né, se vai ser o Dória de São Paulo, né, que é um fascista também genocida, né, ou se vai ser o mesmo Bolsonaro, mas o projeto que está posto, né, é a manutenção de um golpe ou até, inclusive, uma ditadura militar, né, para que todo mundo trabalhe e estude calado, né, e os banqueiros, né, os empresários, a burguesia, continuem ganhando aí seus milhões por mês, né, a troco, né, do nosso silêncio, a troco da nossa censura,
a troco do desmonte do país, né, igual, né, já estamos perdendo aí os Correios, estamos perdendo a Petrobras, estamos perdendo o Banco do Brasil, a Caixa, enfim, é um desmonte, né, para que o capital internacional domine aqui o nosso país, né, e a gente seja ainda mais escravo do que a gente já é. Por isso, fora Bolsonaro, fora todos os golpistas e Lula presidente. Candidato, muito obrigada, então, pela sua participação. Em nome do diretório, né, agradeço. Foi de extrema significância a sua participação, né? Gostamos da pluralidade de ideias. Então, é isso, né? Encerro, então, o evento de hoje. Agradeço a todos que estiveram nos assistindo no Facebook. E é isso, continuaremos até semana que vem com as sabatinas. Muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa noite. Boa noite também.